Olá, pessoal. Professor Fernando aqui. Vamos, então, entender um pouquinho a respeito da atividade que foi colocada para vocês fazerem. A atividade solicita o resumo de um artigo científico. Para aqueles que não estão acostumados o que é um artigo científico, nada mais é que um trabalho que pode ser fruto de algo que você desenvolveu na academia, durante a faculdade, ou mesmo após a conclusão do seu curso superior, seja através de uma realização de uma especialização lato sensu ou uma stricto sensu, entendendo a stricto sensu como o mestrado, o doutorado que vocês costumam ver aí, ou fruto de uma pesquisa, enfim. O fato é que a tradução daquilo que se trabalhou através de a escrita que a gente chama científica. E como que é feita a divulgação desses trabalhos? Através de revistas científicas, também conhecidas como periódicos. Existem vários nacionais e vários internacionais. E essas revistas têm um critério de seleção, existem editais muitas vezes de abertura, outros é feito o que a gente chama em fluxo contínuo, a qualquer momento vocês podem enviar o trabalho, essa banca julgadora, entendendo que o trabalho atende às exigências da revista, ela pode aprovar ou aprovar com ressalva, enfim. Nosso trabalho ele não é extenso, ele é um artigo tranquilo, simples de ser feita a leitura. Ele está com 18 páginas de PDF, mas na verdade são 16 páginas que vocês vão ter que estar atentos. Então é um artigo relativamente curto, pequeno, não é dos mais longos, então fica fácil a leitura. E tem tudo a ver com a proposta da nossa aula. Então, todo artigo ele começa geralmente com um título, ou no caso dessa revista, ela já identificou logo no início aqui, no cabeçalho para a gente, o título da própria revista. Então, esse trabalho foi publicado na Revista de Ciência Contemporânea. Também já identificou para a gente o período, né, o semestre em que foi publicado. Então, foi entre a edição de junho e dezembro de 2018. E também ela disponibilizou o link para a gente ter acesso direto a esse artigo. Qual que é o título do trabalho aqui? Ó? Planejamento estratégico em uma empresa rural. Então, nós temos já logo abaixo, e é comum em todos os artigos, as revistas exigem isso, porque se é feito um trabalho, gente, tem que se dar crédito a quem fez o trabalho. Então, sempre vai haver, nesse caso já de aprovado e divulgado, a identificação do autor ou dos autores. E é comum também exigir a filiação. A que instituição está relacionada aos autores. Nesse artigo aqui, ó, o tipo de formatação foi identificando como uma citaçãozinha, tem um número 1 ao lado de Elcio. Aí aqui, em forma de nota de rodapé, nós temos um número 1, quem que é o Elcio é? Ele faz parte do Centro Universitário de Filosofia, ele tem especialização em gestão de recursos humanos, então há uma identificação do que ele é e de onde ele vem. É isso que é a filiação. Bom, existe um resumo feito pelo próprio autor, que é esse que geralmente está na parte inicial do artigo. Por estar na parte inicial do artigo, há uma tendência muito fácil, muito comum de vocês, muitas vezes, quando o professor pede o resumo em forma de atividade, vocês pegarem, muitas vezes, o próprio resumo do artigo. Mas não, gente, não é isso que eu quero, senão ficaria muito fácil para vocês. Eu quero que, assim como o autor elaborou o próprio resumo do trabalho que ele publicou, vocês façam o resumo. E é possível você fazer, porque cada um tem a sua maneira de expressar e de transcrever isso de forma resumida. Então, é extremamente possível. Então, o que eu espero de vocês é que vocês evitem de copiar este resumo. Se vocês o fizerem, o trabalho vai ser desconsiderado, vocês não vão pontuar nesse trabalho. Lembrem que ele vale 2 pontos e irá compor a nota da nossa disciplina. É importante que vocês, então, não se prendam, não se peguem em tentação de copiar esse resumo. Volto a repetir. Depois, para algumas revistas, se exige esse resumo traduzido em inglês, que é o abstract, não precisa vocês se preocuparem quanto a isso. E aí, a partir aqui, sim, ó, do tópico introdução,
é que vocês vão ler, se precisar ler uma vez, duas vezes, três vezes, vocês vão fazer a leitura completa do artigo para vocês fazerem o resumo de vocês, sem limite máximo de palavras, tá? Vocês podem se expressar da melhor maneira. Então, vocês façam a leitura da introdução. Depois, após a introdução, ele trouxe o que a gente chama de revisão teórica, a partir de alguns outros trabalhos relacionados ao título, à proposta do artigo. Ele pegou e faz um compilado desses outros trabalhos aqui, traz outros conceitos teóricos que vão reforçar, subsidiar, deixar mais claro para quem está fazendo a leitura, entender qual que é o tema, o objeto da pesquisa, certo? E depois disso ele vai entrar com a parte metodológica. O que é a parte metodológica? Acompanha aí. A parte metodológica, a gente chama de metodologia de pesquisa, é a maneira como ele descreve como foi feita a pesquisa. A metodologia é isso, você tem que dizer como que foi feito, como será feito, como será conduzido, vai depender de algum material, vai depender de alguma estrutura física, vai depender de algum laboratório, vai ser feita uma pesquisa através de entrevistas, de questionários, de análises no laboratório. Então, aqui nesse tópico que a gente chama de metodologia da pesquisa, é onde o autor vai deixar claro para quem está lendo o artigo dele, como foi que ele definiu os critérios de como ele realizou a pesquisa. É isso. E depois disso, vem o tópico 3 nesse artigo, que é chamado de resultado e discussão. Aqui, gente, ele já vai dizer o que ele constatou, como se pode dizer, o que ele descobriu com a pesquisa dele. E, juntamente com isso, ele vai fazer discussão. Ele vai dizer o porquê de ter acontecido isso ou aquilo, compreende? Então, se ele acha determinada resposta para o questionamento inicial, fruto da pesquisa dele, ele vai ali, em cima daquela resposta, daquilo que ele descobriu, apresentar uma breve discussão, que pode ser corroborada, confirmada por outros trabalhos. Aí ele usa outros trabalhos para dizer, olha, fulano de tal também encontrou um resultado parecido com o que eu encontrei. Como também ele pode achar trabalhos que vão refutar o que ele encontrou. O que é refutar dentro da nossa linguagem científica? É algo ao contrário. Então, eu por exemplo, descobri que a uva ela tem um teor de doçura X. E, de repente, um outro autor trabalhou com essa mesma uva e, a priori, de maneira geral, ele diz que não, que aquela uva que ele também utilizou para fazer o trabalho dele apresentou um teor de doçura menor do que a que eu encontrei. Então, ele está discordando do meu resultado, mas isso é ciência, isso é pesquisa. Então, ora você pode confirmar seu resultado com outros que também fizeram trabalhos parecidos ou similares, vamos dizer assim, e outra vez você pode dizer que não, você pode não achar, mas são resultados. Então, todo resultado, muitas vezes, vem com uma discussão, vem explicando o porquê disso, o porquê daquilo, compreende? E aí, após isso, gente, o nosso artigo traz as considerações finais que o autor julgou interessante, vocês vão ler as considerações finais, e em cima das considerações finais também, vocês vão resumir. Então, leiam a introdução, façam e tenham um entendimento de forma resumida do que foi colocado na introdução. A metodologia, descreva, então, no resumo de vocês, como que ele fez o trabalho. Resultado de discussão, traga resumidamente resultado de discussão e as considerações finais vocês também podem trazer de maneira resumida. Tudo bem? Então é isso, espero que vocês façam um bom trabalho e a gente se vê no nosso próximo encontro. Um abraço, pessoal, muito obrigado.